Oi, eu sou a Bá, seja bem-vindo ao Bis. Aqui no meu canal a gente sempre fala sobre cultura pop de uma maneira divertida e informativa, por isso se você ama esse universo tanto quanto eu, já desce aqui, se inscreve e ativa as notificações. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que vai sair por aqui. E se você quiser me seguir lá no Instagram, no @abá, do jeito que tá aparecendo aqui embaixo, por lá rolam bastidores do canal, mais sobre cultura pop, conteúdo literário, conteúdo sobre moda, então te espero lá! Bom, hoje eu trouxe uma listinha pra gente refletir um pouco sobre questões raciais. Tem alguns filmes bem interessantes que abordam não só essa temática, como muitas outras. Ultimamente está em voga a causa desses grupos que sempre foram oprimidos socialmente. Então eu acho que é muito interessante eu trazer esse tema, porque mesmo não sendo o meu local de fala, alguns desses filmes me impactaram bastante e me ensinaram muita coisa, então eu acho bem legal dividir com vocês. O primeiro filme é o Moonlight, lançado em 2016 e dirigido pelo Barry Jenkins. E ele conta a história do Chiron, é dividido em 3 partes, então são 3 fases diferentes da vida dele. Ele é um menino que tem uma sensibilidade muito acima da média, então ele é vítima de bullying por causa disso, porque existe uma certa pressão para que ele se imponha como um homem negro e durão. E o fato dele ser sensível e desde cedo ele ter questionamentos em relação à sexualidade dele, isso promove um conflito na vida dele, porque ele é vítima de violência, de abuso moral por causa dessas questões. E além disso, ele também vive num ambiente extremamente violento em meio ao tráfico de drogas. A mãe dele é uma viciada em drogas e isso também é uma questão muito importante no filme. A questão do racismo não é tão abertamente discutida porque o elenco é inteiro formado por pessoas negras, então a questão racial é mais pela comunidade onde eles estão inseridos. O foco nesse filme, no caso, é muito mais a homofobia, o abuso de drogas e até que ponto tudo isso pode interferir na formação de caráter de uma pessoa. Mas é muito interessante porque todo o elenco tá fantástico. Esse filme conta com a atuação do Mahershala Ali, que é um dos meus atores favoritos atualmente. E ele inclusive vai aparecer em outro filme mais pra frente aqui dessa lista. Eu gosto muito da atuação dele porque me lembra muito o cinema de antigamente, um pouco do cinema noir. Eu acho ele extremamente elegante, até aqui nesse filme onde ele faz o papel de um traficante, que é o Juan, que o Chiron conhece ele e passa a conviver durante um tempo com ele. Então mesmo ele sendo um traficante, ele é um homem com ideias à frente do tempo. E que mesmo não entendendo muito essa questão da sexualidade do Chiron, ele tenta orientar ele da melhor forma possível e tenta contribuir para que ele seja um bom homem, independente dele próprio ter feito escolhas erradas na vida e dele viver ali naquele ambiente. Então a interação dele com o Chiron é muito importante para o amadurecimento dele. E ele também contracena com a Janelle Monáe, que é uma atriz / cantora fantástica. Ela tá lindíssima nesse filme. Eu sou apaixonada pela atuação dela. Ela interpreta a Teresa, que é a namorada do Juan, e ela também é muito carinhosa com o Chiron, é uma figura muito importante ali na educação dele. E quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Janelle Monáe como cantora, eu indico muito. Ela é inclusive muito injustiçada na música, mas quem quiser conhecer o último disco dela, chamado Dirty Computer, vale muito a pena porque é um disco muito legal. Eu acho uma pena ele ter sido muito esnobado nas premiações, mas ela é uma cantora pop fantástica, então vale a pena muito conferir. E é isso, o filme é fantástico, ele trata, como o foco principal é a homofobia por causa dessa descoberta do Chiron como um homem negro homossexual dentro de uma sociedade violenta. Vale muito a pena porque é tratado de uma maneira muito sensível, de uma maneira que mesmo você não sendo LGBTQ+, você consegue se identificar. Então assistam lá, foi ganhador do Oscar, muito merecido, vale muito a pena dar uma conferida. O segundo filme é 12 Anos de Escravidão e ele foi lançado em 2013 e teve direção do Steve McQueen.
Esse filme é muito complicado pra mim porque eu acho que junto com o Menino do Pijama Listrado, esse é o filme mais triste que eu já assisti na minha vida. É um filme muito complexo, muito difícil de ser digerido. Eu realmente passei mal a primeira vez que eu vi esse filme, eu precisei fazer uma pausa pra voltar a assistir. E ele é baseado na biografia do Solomon Northup, que realmente existiu, que foi um homem que era um escravo livre. E por uma questão que eu não vou contar lá porque faz parte do filme, ele é sequestrado e vendido novamente como escravo, e durante 12 anos ele fica trabalhando em plantações, mudando de dono, até que ele finalmente consegue se libertar. Mas são 12 anos muito tristes, de muita injustiça, e a gente consegue imergir muito naquele cenário ali de escravidão, da ferida racial que tem nos Estados Unidos. Faz a gente até compreender também a questão racial que tem aqui no Brasil por motivos um pouco diferentes, mas a maioria das pessoas não leva em consideração a dívida histórica, porque como foi há muito tempo, acham que não foi nada demais a escravidão, mas foi algo extremamente triste, abominável, e esse filme eu acho que dá a exata ideia. Se você não consegue compreender realmente por que as pessoas reivindicam tanto a igualdade racial, o fim do racismo, você precisa assistir esse filme, porque é uma aula de história. O protagonista tá nada menos do que excelente, é uma atuação muito sensível, muito visceral, que chama muita atenção, mas pra mim, o que mais me prendeu nesse filme foi a atuação da Lupita Nyong'o, inclusive foi ganhadora do Oscar. E ela tem uma coisa muito impressionante, que por mais que seja muito triste o arco dela, ela demora um pouco a aparecer, mas ela é uma escrava Patsy, que é abusada sexualmente constantemente pelo dono dela, e ele acha de uma maneira muito torta que ele é apaixonado por ela, mas na verdade ele é um estuprador e abusador. E é um arco como se o arco do Solomon, que é o personagem principal, já não fosse triste o suficiente, o dela é ainda mais triste. Você sofre muito, mas é muito impressionante como, por mais que seja triste, ela consegue te prender na tela. Ela é uma atriz extremamente bonita, com uma beleza natural impressionante, por mais que ela esteja sempre chorando, sempre ali naquela situação paupérrima, ela consegue transmitir uma beleza incrível. E o que me impressiona muito é que ela é muito expressiva com os olhos. A maioria dos atores que estão, mesmo não sendo os protagonistas dos filmes dessa lista, eles têm uma atuação com um olhar muito impressionante, foi o caso da Lupita. Então eu me apaixonei por ela perdidamente nesse filme. E eu acho que é uma coisa muito impressionante. Outra coisa que ficou bem marcado é que foram utilizados locais reais onde escravos foram abusados para o filme ser rodado. Foram usadas árvores onde realmente escravos foram presos e foram escoteados, e ao redor dos locais ali da gravação existiam vários túmulos de escravos que realmente morreram ali naquela região e foram sepultados, o que dá uma aura ainda mais pesada. Eu acho que é um filme que é fundamental para quem é cinéfilo, para quem é engajado com causas sociais, para quem quer entender um pouco mais sobre isso. Então assim, vá preparado, porque é uma experiência muito difícil, mas eu tenho certeza que vai entrar pro hall dos seus filmes preferidos, assim como entrou pro meu. Vale muito a pena conferir. O terceiro filme se chama Get Out, aqui no Brasil saiu como Corra, no ano de 2017, foi dirigido pelo Jordan Peele, foi o filme de estreia dele. O Jordan já era conhecido por escrever e atuar em sketches no programa Comedy Central lá dos Estados Unidos. Então as pessoas acharam muito estranho como por ele ser um artista de comédia, ele se inserir no cinema com um filme de terror. Mas se você for reparar nos trabalhos anteriores dele, ele sempre teve uma acidez no humor dele e uma veia muito forte de questões sociais, principalmente voltadas para o racismo, por ele ser negro. E esse filme não fica atrás. Ele conta a história de um rapaz que está indo conhecer a família da namorada dele, que é branca, o rapaz é negro. E quando ela chega, eu não posso contar muitos detalhes porque o filme é muito bem amarrado pelos detalhes e acaba sendo spoiler. Mas quando ele chega lá, ele tem uma experiência muito angustiante, muito assustadora, relacionada a racismo.
É um filme que me surpreendeu muito a primeira vez que eu vi, porque eu queria conversar com todo mundo sobre esse filme. Ele não é esse terror que as pessoas estão acostumadas de levar susto, é um terror psicológico que vai se construindo lentamente. Então, se você é um desses espectadores que preferem filme de terror que tenha susto, sangue, vísceras o tempo todo, esse não é um filme pra você, porque ele é construído de uma maneira em que o foco é realmente a tensão psicológica que vai se desenvolvendo. Foi muito surpreendente também, porque a gente só conhecia o Daniel Kaluuya, que é o protagonista, por um episódio de Black Mirror que ele tinha feito. E eu achei esse episódio, na época, a atuação dele não é das minhas preferidas no episódio em si, porque eu achei ele meio sem expressão e meio mecânico, mas nesse filme é muito surpreendente o que ele faz. É o mesmo caso da Lupita Nyong'o, tem uma cena incrível de medo e pavor em que ele chora de olhos abertos e ele demonstra um medo e uma tensão psicológica que você consegue sentir muito. Então ele demonstrou ser um ator fantástico. Eu espero que ele tenha a oportunidade de atuar em muitos outros filmes, porque foi uma grata surpresa. Na época eu fiquei também muito surpresa por Corra ter sido extremamente esnobado nas premiações. Eu achava que ele já ia trazer uma grande estreia para o Jordan Peele no sentido de ganhar prêmios. Infelizmente não foi o caso, mas é um filme que vale muito, muito, muito a pena conferir, porque te deixa pensando muito e traz uma nova perspectiva do cinema, desse cinema mais sagaz e mais que a história se monta por causa dos detalhes. Então a direção dele é fantástica nesse aspecto, o roteiro também. Então é um filme fundamental para quem ama esse estilo. O último filme é o Green Book, lançado em 2018 com direção do Peter Farrelly, novamente com Mahershala Ali, eu acho que é assim que se pronuncia, o nome dele é muito difícil, como protagonista. Na verdade, no filme anterior ele era coadjuvante, mas aqui ele é o protagonista, só que é outro filme com ele. Como eu disse, um ator fantástico, é um filme incrível, um dos filmes mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de assistir nos últimos tempos, e conta a história do Don Shirley, que é um pianista de jazz clássico que está fazendo uma turnê ali por uma cidade dos Estados Unidos, e aí ele contrata o Tony, que é um motorista e segurança que vai acompanhar ele nessa turnê. E toda a sacada do filme está em volta do fato do Don Shirley ser um homem negro, e o Tony é aquele tipo de racista velado que a gente conhece em toda a esquina do tiozão do pavê, que ele fala várias coisas que ele recebeu ao longo da vida dele, várias coisas racistas que ele recebeu e acolheu como verdade, e que ele acha que não tem problema fazer piadinha, que ele não vê nada de mal nisso. Então é um conflito muito grande ele ter que conviver com o Don Shirley, que é um homem negro um pouco diferente dos que ele costuma conhecer, porque ele tem muita cultura, ele é muito elegante. Mais uma vez a atuação elegante do Mahershala Ali aqui fica muito evidente. E em contraponto a esse racismo ali do Tony, que é obrigado a levar o Don Shirley por essa turnê, tem o próprio Don Shirley tentando conseguir um lugar de destaque na sociedade branca para a partir disso ser respeitado, quando na verdade ele percebe que o que satisfaz ele realmente é estar tocando por os dele, para a comunidade negra, que na verdade o que conta realmente é o respeito da comunidade negra. Então é um filme incrível que está descrito como uma comédia dramática, porque ele tem várias pegadinhas ali de humor ácido, mas realmente trata de uma maneira muito interessante a questão racial, vale muito a pena. Uma coisa que eu acho que eu coloquei aqui como um tópico interessante é que quando você vê ele na classificação de comédia, você pode entrar achando que é um pastelão que você vai dar risada e você vai ficar muito surpreendido, igual no caso do Corra, que não é um terror convencional. Esse daqui não é uma comédia convencional, ele tem pontos de comédia, mas na verdade ele é muito amarrado para ele se tornar uma crítica social, que através da comédia consegue inserir temas que ele não faria se fosse uma comédia tradicional. Então é muito interessante, vale muito a pena, assistam, porque eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu amei.
E a menção honrosa aqui, a diquinha solta que eu vou deixar, assistam a sketch do Saturday Night Live, que é sobre como os americanos descobriram que a Beyoncé é negra. É muito engraçado, é muito interessante, porque na época que a Beyoncé lançou o seu disco Lemonade, que foi aquele álbum visual falando sobre as raízes dela, sobre a negritude dela. Até então ela era uma artista pop, considerada uma artista pop como outra qualquer, que falava, ela sempre foi gigantesca dentro do nicho dela, mas ela sempre falava de temas muito comuns da cultura pop. E a partir desse disco, ela se lançou mesmo como uma militante da causa racial. E ela fala muito da experiência dela como mulher negra na sociedade através desse álbum. E ele gerou um burburinho nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país extremamente racista. E com a eleição do Trump, a questão racial fervilha lá. Então, na época desse disco, da apresentação dela no Super Bowl, que ela lançou o single desse disco, que foi Formation, ela foi muito boicotada. Então, o Saturday Night Live aproveitou esse gancho, fez uma sketch como se a partir daquele momento que a sociedade tivesse descoberto que a Beyoncé era negra, querendo dizer que você pode ser negro, assim como em outras questões, você pode ser gay ou você pode ser imigrante, desde que você não demonstre orgulho por aquilo. As pessoas vão aceitar você desde que você não demonstre aquilo, porque aquilo agride elas. Então é uma sketch muito inteligente, com um humor muito engraçado, vale muito a pena conferir, é um super, aquele meme da crítica social foda. Procurem no YouTube porque tá disponível, provavelmente vocês vão achar até legendado, confiram lá que vocês vão gostar muito. Bom, espero que vocês tenham curtido, foi um tema tenso, mas eu amei fazer porque eu sou muito apaixonada por todos esses filmes, então eu queria compartilhar com vocês. Espero fazer outras listas, tem outros filmes incríveis que a gente pode falar sobre esse tema. Comentem aqui, indiquem para os seus amigos, digam o que vocês acharam, vou adorar saber a opinião de vocês. E não esquece de dar o like e ativar o sininho. Até a próxima, um beijão! O último filme da lista é o Green Book, lançado em 2018. O último filme da lista é o Green Book, lançado em 2018 com direção... O último... Ah, caralho, travei!